Uma das coisas que muitos estudantes de inglês implicam bastante é com questão do sotaque. E hoje eu vou falar para vocês o que eu fiz para reduzir muito meu sotaque brasileiro e ganhar ali cada vez mais do sotaque americano de inglês, sotaque meio puxado pro americano. E assim, muita gente pensa que é questão de, por exemplo, você reduzir algumas palavras. Como muita gente aí cita esses casos de palavras como going to virando um gonna, ou, por exemplo, want to, virando um wanna. Mas esse tipo de coisa são coisas bem básicas, na verdade. São só pequenas contrações, igual qualquer outra, né? Contração de I will, virando um all. Então, assim, é só uma pequena contração. Isso não faz com que o sotaque de uma pessoa realmente mude a maneira dela falar, o ritmo, a fluidez da fala, que é o mais importante. Esse tipo de coisa, assim, eu diria até que é mais coisa assim de diquinha de TikTok, né? Umas coisas mais básicas, mais simples, para você pegar ali de começo. Mas o que realmente importa, que eu vou falar aqui, o que me fez ter um sotaque bem diferente, são como que uma palavra conecta na outra. O final de uma palavra conecta no começo de outra palavra. E vocês vão ver que no inglês, ou em qualquer língua, na verdade, sempre que você for falar e soar meio picotado, soar meio travado a sua fala, quer dizer que tem um fenômeno linguístico ali de conexão que resolve esse travamento, essa picotada que dá na fala. E eu vou passar aqui para vocês, vou até mostrar alguns exemplos de fenômenos, de conexões do inglês que acontecem muito. Só tem isso em mente. Sempre, ó, pro resto do vídeo você vai ter que ter isso em mente. Sempre que houver uma picotada na frase, na sua fala, quer dizer que tem um fenômeno do inglês que resolve esse problema de conexão e deixa a fala fluida. Então vou dar para vocês aqui um exemplo de um fenômeno que é quando uma palavra ela termina com uma letra D ou letra T, tá? Ou o som dessas letras, e a próxima começa com a letra T, tá? É D e T terminando e um T começando. Como, por exemplo, nesta frase aqui, que falada normalmente sem a fluidez, conexão, ela ficaria I've read the book. Tá? Esse I've read the, você vê que ele dá uma picotada, principalmente quando fala um pouco mais rápido, né? I've read the book, né? Fica ali essa picotada, o que quer dizer que aqui teria um fenômeno, que é exatamente esse que eu te falei. Então esse read the, ele se conecta, tá? Como uma palavra se conecta na outra, e esse fenômeno faz se conectar e só sobrar a letra T. Então fica read the book, tá? I've read the book. Você vê que soa bem mais fluido do que I've read the book. Picotou quer dizer que tem um fenômeno, né? Então o D ele some e o T vai ali no lugar conectando as duas palavras. Lembra, é isso que eu falei lá no começo do vídeo. O que vai te dar mais sotaque, mais fluidez é como uma palavra se conecta na outra. Vamos para mais um exemplo aqui com esta frase aqui que se fosse falada, né, mais travada, sem esse fenômeno que eu citei, ficaria You scared the hell out of me. You scared the hell out of me. Você vê que fica um pouquinho travado, principalmente no verbo scare, né? Que essa expressão, to scare the hell out of, ele significa meio que matar de susto, que seria o equivalente à nossa, né? Assustou pra caramba, né? Me matou de susto. Scared the hell out of me. Né? Que nem na frase que eu peguei aqui, fala você me matou de susto. Né? Só que esse scared the soa um pouco picotado. Então ele vai sumir. O D do scared some. Fica you scared the hell out of me. You scared the hell out of me. Tá? Então esse D ele some e o T entra no lugar. Só que aí você pergunta, mas como que se é um verbo, você tirou o dele do final, como vai saber se ele está no passado, se ele está no presente? O presente é scare. O passado é scared. Só que você vai tirar o D, fica you scared the hell out of me. Né? É a mesma coisa de tiver no presente, como que eu vou saber? E bom, você vai saber exatamente pelo contexto, na verdade, e também, muita gente fala, você vai saber pelo contexto, mas você vai saber também muito pelo costume, tá? Que você vai se acostumar com aquilo sendo usado. Por exemplo, se você falar, igual eu falei aqui, né, you scared the hell out of me, para um falante nativo de inglês, ele vai saber assim tranquilo, porque essa colocação, né, como que eu posso dizer? É meio que um phrasal verb, mas é uma expressão, né? Ela é muito usada no passado. A gente, até no português, a gente fala, né? Esse matar de susto, a gente fala muito no passado. Então não faria sentido, na maioria das situações, isso significar o presente, né? O verbo scare. Não, tá? Você
conectou para ficar mais fluido. Agora, outro exemplo aqui de outro fenômeno de conexão do inglês, que ele tem até um nome, ele é chamado de flap T, tá? Que acontece na letra T, por isso que é o T. E é o T tendo o som de um R, tá? Esse som de r, que nem na palavra marido, tá? O T vai ter o som de r, que nem no marido. A gente pode até pegar como exemplo a própria frase que eu acabei de mostrar aqui no finalzinho. Out of me. Tem um T do out. Se você for falar out of me, fica meio picotado. Out of me. Principalmente rápido, né? Então, esse T, ele fica com som de R, fica out of me. Out of me. Nem na frase inteira, né? You scared the hell out of me. Então, você vê que o T fica com o som de R. Esse é um fenômeno mesmo. Existe. Que é criado para tirar o travamento. Tirar essa picotada que daria, né? E deixar a frase inteira fluida. E um exemplo muito bom, um dos melhores exemplos do flap T acontecendo é nesta frase aqui, tá? Que se fosse falada normal, sem esse negócio de fenômeno, né? Ela ficaria como I got to go to the bathroom. I got to go to the bathroom. Fica muito picotada, muito travada. Exatamente aí que entra o flap T, né? No gotta, ele vira um gotta. E até no to, ele vira um ru. E você vê que a frase que antes era I got to go to the bathroom, toda picotadinha, fica fluida quando usada isso, ficando I gotta go to the bathroom. I gotta go to the bathroom. Fica muito mais fluida, muito mais natural e tranquila de se falar. Por isso que todos esses fenômenos são vários, tá? São vários e vários fenômenos que existem. É igual eu falei, lembra? Sempre que você for falar alguma coisa, sempre que você vê uma frase e você for pronunciar ela ficar meio picotada, meio travada, isso quer dizer que tem algum fenômeno de conexão do inglês que resolve essa travada da frase. Daí você pode estar perguntando, né? Mas como que eu vou saber todos os fenômenos que existem, todos os jeitos de conectar? Como que eu vou estudar tudo isso? Né? E assim, você pode realmente ir estudando por conta, né? Você pode, tem materiais pagos para isso, tem materiais de graça, você pode pesquisar na internet, você pode... só que tem muita coisa, né? São muitos e muitos fenômenos, muitos detalhes, muitas coisinhas. Então assim, você pode, por você mesmo, ir pesquisando cada coisa, e também, caso você queira, que nem eu falei de material pago, o bom é que você consegue garantir, que nem eu tenho, se você quiser, tá? Já eu explico como você pode conseguir estudar sozinho. Mas se você quiser, eu tenho o meu próprio material, que é tipo uma especialização em conexões no inglês, tá? Eu criei um material especializado nisso, né? Assim que eu posso chamar, que é somente sobre isso. Sobre você conseguir falar e também entender o inglês conectado. Tá? Você que não consegue entender o inglês falado rápido porque eles conectam tudo, e você que também quer falar de maneira fluida, natural, conseguindo conectar, melhorando seu sotaque, sem ficar travando, eu criei esse material que é próprio disso, tá? Se você quiser acessar, quiser adquirir, tem aqui na descrição, tá? Só que assim, se você não quiser, isso é só pra você quiser. Se você não quiser, você pode pesquisar no Google, pode pesquisar no YouTube, pesquisa sobre Connected Speech, pesquisa sobre Reductions, pesquisa sobre... conexões do inglês mesmo, só que são muitas coisas. E ainda, o pior é que tem coisas que são, assim, nuancezinhas, coisas pequenas, só que colocadas numa frase, todas numa frase, entrega muito o seu sotaque, se ele é de um jeito ou se ele é de outro. Por exemplo, nessa frase aqui, tá? Ela seria dita como I've got a dog, né? I've got a dog, se fosse falada normal. Mas tem umas nuances, por exemplo, o verbo got, tá, ele é falado dessa forma, não é got, é got, tá? Não é com o G que a gente tem no português do, por exemplo, gato. Então não é got, é got. Tem esse g, né, que muda bastante o som. Não é got com o, é got. Meio que um O misturado com um A. Também a palavra cachorro em inglês, muita gente fala dog, né? Dog, mas ela é dog, tá? E até tem esse A, dog. Então o som do D não é dó, né, que nem o dog. Não, é d, ficando dog. Então se você misturar essa frase toda, né, ela mais bem falada, fica I've got a dog, tá? Não é I've got a dog, não, é I've got a dog. Então você vê que é bem diferente. Então, é coisinha de nuance, é o somzinho do G, do got, né? É às vezes o som do D, dog, que deixa ali a fala mais bonita, mais requintada. E eu sei que vai ter gente que vai dizer nos comentários, vai pensar aí na sua casa que, mas você não precisa se preocupar com isso, você não precisa se preocupar com sotaque, você não precisa
ter um sotaque, né, igual dos americanos, você pode falar inglês com o seu sotaque. E assim, realmente, não tem problema nenhum se você não quiser melhorar o seu sotaque, se você não quiser se preocupar com isso, aprimorar. Mas também não tem problema nenhum se você quiser melhorar o seu sotaque, se você quiser falar inglês, soar um pouco mais natural, soar um pouco mais fluido, tá? Não tem problema nenhum, porque isso não é só de, eu quero parecer um americano falando, não. Isso é questão de você soar mais fluido, soar mais natural. E para fazer isso, para você conseguir fazer isso, você vai ter que utilizar os fenômenos linguísticos de conexão que os nativos americanos utilizam. Não tem outro jeito. Então, se você quiser carregar o seu sotaque bem brasileiro, você vai sim, às vezes, falar mais travado, às vezes não falar de maneira fluida, tá? Então, não tem problema se você não quiser e também não tem problema se você quiser. Então é assim, né? Eu tô aqui para te mostrar só o caminho, o que você tem que focar e o que eu foquei para melhorar o sotaque, para melhorar a fala. Eu ainda tenho muito que melhorar, ainda tem muito rítmica, muito, né, entonação, às vezes colocar uma entonação mais forte em uma coisa, menos intensa em outra, ainda tem que melhorar muito só que eu tô te mostrando o caminho. O que você tem que focar que vai mais te dar resultado nisso. E assim, se você for pegar para estudar só de graça aí pela internet, você vai ter que ir caçando cada coisinha, prestando atenção, às vezes vai botar um filme para você assistir, presta atenção no que eles estão falando exatamente. Só que o duro é que se o seu cérebro não está ciente para ouvir um gat, se você não está preparado para ouvir isso, ele vai ouvir o som que você já conhece, que é o do português, ele vai ouvir um got, né, com o G do gato e não do gat. Tá? Então você tem que estudar muito e reparar muito nas minúcias, né, nas nuances. E assim, o bom de ter um material pago, que nem o que eu citei, que eu criei mesmo, é que você vai ter todo o material entregue para você, né, garantindo que você vai pegar desde do começo até o fim, de maneira completa, eu pegando na sua mão, te mostrando o porquê de cada coisa, como conectar cada coisa. Então assim, e também, gente, eu não citei isso, mas é super, super barato, tá? É muito, muito barato. Só aperta aí e confere, né? Eu vou estar deixando na descrição, não custa nada você só ir lá dar uma olhada, tá? Então se você quiser que eu te guie nisso, tudo bem? E também você pode pegar pela internet, aqui no canal, eu já trouxe vários vídeos sobre isso para ajudar, trazendo dicas, eu vou trazer mais e mais ainda, tá? Mas então eu tô aqui para te mostrar só o caminho, né? A ideia desse vídeo era para te mostrar o que fazer, como que eu fiz, o que eu foquei para melhorar a minha pronúncia, para melhorar um pouco o meu sotaque, soar um pouco mais fluido, tá? Não é, eu quero parecer um nativo americano falando, não. Eu quero soar mais natural, quero soar mais fluido e menos travado, igual a maioria dos brasileiros soam quando falam inglês. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, porque senão você não vai receber mais nenhum vídeo do meu canal, né? Só se você se inscrever, e a gente sempre tá aqui postando mais para te ajudar, dando dicas, se inscreve aí, e eu vou acabando o vídeo por aqui. Essa era a ideia que eu queria trazer para esse vídeo. Mas é isso então, a gente chegou ao fim, and I'll see you in the next one. See ya!